dessa situação. Nesse momento, eu quero convidá-los para cantar um hino. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E enquanto esse hino estiver tocando, eu vou estar olhando ali os comentários. Se você tiver algum pedido de oração para fazer, então faça enquanto o hino estiver tocando. Assim que ele terminar, eu vou convidar a todos para orar. Então nós vamos orar também por aqueles pedidos que foram colocados ali, tá bom? Então faça seu pedido de oração nesse momento, ali no chat, e enquanto o hino toca, logo em seguida eu vou fazer uma oração contigo. Algumas pessoas chegaram, os pedidos também estão aqui. Nesse momento, então, eu quero te convidar, aí onde você está, no seu lar, alguns estão na sala, outros estão no quarto, alguns estão no sofá, na cama, outros estão, quem sabe, dirigindo, não sei onde você está me assistindo nesse momento. Mas eu quero te convidar, aonde você estiver, a concentrar os seus pensamentos em Deus, para juntos dirigirmos essa oração ao nosso Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar reunidos em teu nome. Porque hoje, aonde nós estamos, a nossa casa, ou se nós estivermos em algum outro lugar, se torna o nosso local de adoração, se torna o nosso local de render e prestar o nosso culto de louvor a Ti, Senhor. E hoje, como nós temos por hábito na nossa igreja, nós separamos esse culto para ser um culto de reflexão na Tua Palavra e também um culto onde nós podemos interceder em favor das pessoas que nós amamos, as pessoas que compartilham da mesma esperança que nós. E nesse momento, eu gostaria de colocar em Tuas mãos os pedidos que foram aqui apresentados, Pai. A Joelma pede em favor da sua família que está enlutada pelo falecimento da Derli. Pedimos que o Senhor abençoe e conforte o coração da Neia, do Mário, do filho Daniel e dos demais familiares, Pai. A Inês, ela pede em favor da saúde da sua família, e eu gostaria de colocar esse pedido em tuas mãos, assim como a Antônia também pede em favor da Sandra e do Hamilton, familiares dela que estão passando por problemas de saúde. O Wilton também pede em favor da sua família, sua esposa, seus filhos. O Éder coloca em tuas mãos a cirurgia que o amigo dele, o Alessandro, passou de transplante de fígado. Pedimos em favor da recuperação dele, o mais breve possível. E a esposa dele, a Ângela, pediu em favor da saúde da sua família. Saúde em todos os aspectos. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. E quero apresentar diante de ti também o pedido da Gladys em favor da vida espiritual da Letícia. Pedimos que o Senhor continue proporcionando à Letícia discernimento para tomar as decisões e crescimento espiritual, Pai. E quero colocar em tuas mãos também o pedido do Landinei, que pede para que o Senhor dirija todos os passos e todas as decisões, não só dele, mas de todos nós, Pai. O Edson também apresentou aqui um pedido em favor do seu trabalho, das decisões que ele precisa tomar, o rumo que ele quer seguir, e quero colocar também essas coisas em tuas mãos, Pai. E apresento aqui também o agradecimento da Veridiane, porque ela reconhece o teu cuidado, a tua proteção na vida dela e da sua família, sim. Pai, esses são os pedidos que chegaram até mim. Algumas pessoas que estão assistindo ou que irão assistir, em algum momento, talvez não conseguiram ou não poderão expressar os seus pedidos e eu não vou conseguir orar por eles. Mas o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. O Senhor conhece as nossas necessidades. E a sua preocupação é que nós caminhemos nos seus passos, nos seus caminhos, porque o que o Senhor quer é conduzir-nos ao céu. Por isso,
eu quero pedir, nesse momento, que o Senhor, acima de tudo, nos dê a certeza e a tranquilidade da tua providência em nossas vidas. E agora, Pai, que nós vamos abrir a tua palavra. Peço também que o teu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine e nos conduza para a compreensão daquilo que o Senhor preparou para nós. Tudo isso te peço e te agradeço, pedindo também perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do que nós estamos enfrentando, a respeito da situação que nós estamos vivendo. E vocês viram ali que eu coloquei como tema do nosso culto: a quarentena acabou, e agora? Porque aqui no nosso estado, o governo está começando a liberar. Claro que nós não sabemos se isso vai ser algo definitivo, porque nós sabemos também que se o vírus aí começar a se espalhar e aumentar a taxa de contaminação, o número de pessoas contaminadas, com certeza ele vai voltar atrás e a gente vai ter que novamente tomar medidas mais restritivas de quarentena. Mas, de qualquer forma, hoje o que nós temos é o fim da quarentena. Ela acabou, e agora? O que nós vamos fazer? Como você vai viver? E eu, pensando em tudo isso, comecei a refletir assim, né? E cheguei à seguinte conclusão: se o sofrimento que nós estamos passando não nos tornar pessoas melhores, ele vai ser algo em vão. Isso é um princípio que nós encontramos na Bíblia, e eu quero convidar você para ler junto comigo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Também, esse princípio de que o sofrimento precisa produzir algo de bom em nós, e aí no caso que Paulo está falando aqui, é que esse sofrimento ele vai produzir em nós a salvação. Também a gente encontra lá no livro de Eclesiastes, em uma passagem bem conhecida, que ela gera até um pouco de controvérsia, né? As pessoas às vezes ficam questionando essa afirmação de Salomão. Aqui em Eclesiastes, capítulo 7, os versos 3 e 4, a Bíblia diz o seguinte: melhor é a mágoa do risco, porque com a tristeza do rosto, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. O fato de Salomão afirmar com tanta certeza essas palavras é justamente a compreensão de que o sofrimento nos faz refletir. E essa reflexão deve produzir em nós mudança, deve produzir em nós crescimento, deve nos fortalecer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Você tem sofrido nessa quarentena? Você tem passado alguma dor, alguma tristeza, alguma tribulação? Algo tem te preocupado durante esse período em que a gente está em quarentena? Ou em que esse vírus está aí e a gente não sabe o que vai ser? E abro até aqui um parênteses. A gente consegue perceber que, em alguns momentos, a impressão que dá é que nem os nossos dirigentes, aqueles que estão tomando as decisões que vão definir o nosso futuro, sabem muito bem como lidar com a situação. Uma situação completamente imprevisível, uma situação nunca vivida antes, e nós precisamos ter paciência e misericórdia deles, orar por eles, para que as decisões sejam as mais acertadas possíveis. Mas vamos lá, você tem sofrido com essa quarentena? Algumas pessoas têm sofrido por questões financeiras, e muitas pessoas me procuram, pedindo um conselho, orientação, ou pedindo para orar por elas, por questões financeiras. Inclusive, alguns dos pedidos que nós tivemos aqui é relacionado à questão profissional, questões familiares, que envolvem a parte financeira. E a parte financeira pode ser por desemprego, algumas pessoas estão perdendo o seu emprego, o seu ganha-pão nesse momento, ou aqueles que são autônomos, que trabalham por conta,
estão com dificuldade financeira porque não conseguiram trabalhar durante um período e as contas vieram do mesmo jeito. Outras pessoas têm sofrido, por causa do isolamento, questões emocionais. Vocês já pararam para pensar que existem pessoas que moram sozinhas? E que durante esse período de quarentena, elas têm ido dormir, acordado, passado o dia, ido dormir, acordado, passado o dia, e tudo isso sozinha, sem se encontrar com ninguém? Isso tem causado muitos problemas emocionais, estresse, depressão, ansiedade. Inclusive, nessa semana, eu estive numa reunião convocada pela Prefeitura de Mafra aos líderes religiosos aqui da cidade, e estava conosco lá a secretária de saúde, uma psicóloga que trabalha na assistência social, estava assistente social ali também, e a fala da psicóloga me chamou a atenção. Eles estão muito preocupados com o possível aumento da taxa de suicídios, porque quando a coisa financeira vai mal, quando a parte emocional vai mal, essas coisas tendem a aumentar. E eles estão muito preocupados. Mas eu não sou especialista nessas áreas. Eu sou pastor. E hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito do sofrimento religioso, ou dessa situação que está desconfortável, que alguns têm sentido muita falta de estar na igreja, de estar com os irmãos, de se congregar, de poder abraçar, pegar na mão, de cumprimentar, de fazer um junta-panela, de fazer uma celebração, de reunir a galera. Gente, nós também temos sofrido com isso. Eu, como pastor, sinto, como eu disse no comecinho, a gente está se adaptando, está tentando se virar aqui para conseguir transmitir, para poder estar junto dos irmãos, mas não é a mesma coisa do que estar na igreja. Poder pegar na mão, poder abraçar, poder estar juntos, né? Mas, na parte da religião, eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Assim que essa quarentena acabar, está acabando, quando as coisas voltarem ao normal, a sua religião, o seu cristianismo, a sua vida espiritual, ela vai estar melhor ou pior? Considerando o princípio que nós encontramos nesses dois textos bíblicos que nós lemos, eu quero dizer que eles nos desafiam a procurar, no final dessas situações, no final dessa situação que nós estamos vivendo, ter uma vida espiritual, um cristianismo mais fortalecido. E é isso que eu quero comentar com vocês. E sobre esse comentário, eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de um jovem que passou por um momento muito difícil na sua vida. Eu quero refletir a respeito do que a palavra inspirada fala do momento em que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Eu vou pedir licença para vocês. Vocês estão me assistindo aqui pela câmera do meu celular. Agora, eu vou habilitar aqui a câmera do meu computador e eu separei para vocês um texto bíblico, um texto, uma passagem aqui que fala a respeito desse momento em que José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, né? Então, a palavra de Deus, a palavra inspirada, diz o seguinte: enquanto isso, logo depois de ter sido vendido, né? Enquanto isso, José com seus detentores estava a caminho do Egito. Chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso em sua solidão e aflição. Com o coração a tremer, olhou para o futuro. Que mudança na situação! De um filho ternamente acalentado para o escravo desprezado e desamparado. Qual seria a sua sorte na terra estranha para a qual ele ia? Por algum tempo, José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira
anos não lhe poderiam ter ensinado. Então, seus pensamentos volveram para o Deus de seu pai. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. Se entregou então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino dos céus. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Eu vou voltar a transmissão aqui para o celular. Irmãos, que texto poderoso falando sobre José nesse momento em que ele estava sofrendo. Se você hoje tem sofrido, se você tem passado por alguma luta, por alguma dificuldade, saiba que você tem hoje a oportunidade de crescer com ela. Você tem a oportunidade de se fortalecer nesse momento. E se firmar ainda mais na promessa de salvação e de vida eterna que Jesus deixou para a gente. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. A palavra de Deus diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Essas palavras de Paulo foram escritas para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, alguém que Paulo estava treinando para um ministério. Mas ela, com certeza, é muito válida para mim e para você no dia de hoje. De alguma maneira, Deus está falando para você e para mim: aguenta firme, passa por esse sofrimento com alegria. Firme-se mais ainda nos meus caminhos e tenha certeza que ao passar por tudo isso, a sua recompensa lhe aguarda. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está aí me assistindo da sala da sua casa, do seu quarto, você que está com a sua família, ou você que está sozinho, não importa. Lembre-se que o sofrimento, ele pode ser uma oportunidade para você se aproximar de Deus. E que ele precisa causar em você crescimento. Senão, ele foi em vão. Não permita que esse momento que nós estamos passando, não permita que essa situação que nós estamos enfrentando seja somente uma a mais. Não faça planos para quando tudo isso passar, de seguir a sua vida como se isso tivesse sido só um intervalo de tempo, aonde você deu um pause nos planos que você tinha e logo em seguida você vai retomar. Permita que esse momento ocasione ou proporcione as mudanças que precisam acontecer em você. E eu estou falando principalmente sobre a sua vida religiosa, sobre o seu cristianismo, sobre a sua vida, sobre a sua forma de viver aquilo que você professa viver. Aquilo que você diz que você é cristão. Então, permita que esse momento torne você um cristão melhor, um seguidor de Cristo melhor. Eu acho que, com essas palavras, eu quero convidá-los a, nesse momento, cantarmos mais um hino. Vamos cantar e fazer da letra desse hino o nosso pedido a Deus, para que Ele nos ajude a permanecer firmes, cada vez mais firmes, na promessa que Ele tem para nós.